Ensina-me a sentir. Olá, Shalom, graça e paz. Estamos com mais um vídeo da série Assim Diz o Senhor. Eu gostaria de desde já dar início com uma leitura da palavra de Deus que está registrada em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 6. Está escrito assim: E vocês foram feitos nossos imitadores e também do Senhor, recebendo a palavra em meio a muitas tribulações, mas com alegria no Espírito Santo. Paulo aqui está falando a respeito do fato da igreja de Tessalônica estar passando por problemas, por dificuldades, por tribulações. E quando ele fala nossos, ele está falando a respeito dele mesmo, falando a respeito de Silvano e também de Timóteo, onde a igreja tinha esses homens de Deus como espelho para si. O apóstolo Paulo mesmo diz, por 2 vezes em uma das suas cartas: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, Paulo pedindo para olhar para ele, chamando a responsabilidade para ele, e algo assim que eu vejo, e muitas questões como essa são levantadas nas nossas escolas bíblicas dominicais, quando alguém questiona: puxa, mas quem eu devo usar como referencial? Com quem eu devo me parecer? Qual a referência para a minha vida? Qual o padrão para a minha vida? Bom, as pessoas de Deus aqui, no caso, Paulo, Timóteo e Silvano, estavam justamente chamando a responsabilidade para si, dizendo: olha, vocês têm sido feitos nossos imitadores, também imitadores de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que eles estavam imitando a Paulo, Silas e Silvano, automaticamente eles estavam, Paulo, Timóteo e Silvano, aliás, automaticamente eles estariam imitando a Deus, imitando a Jesus. Então, porque o próprio Paulo estava imitando, estava se fazendo parecer com Cristo, por causa das suas atitudes, por causa da maneira de ser, de tratamento com os irmãos, e justamente pelo amor demonstrado pela igreja no trabalho da evangelização. E muitas pessoas até comentam a respeito de amizades, com quem eu devo andar, com quem eu devo parecer, devo desfazer das minhas amizades ou não. Depende do tamanho ou controle que nós temos das nossas amizades ou não. Porque, querendo ou não, uma frase é certa. Até no jardim do Éden, não é isso? Tinha lá pessoas que eram falsas amigas, não é isso? A Eva, ela fez amizades com um ser errado, com um personagem que não merecia confiança. Então, se percebe que as falsas amizades, elas existem em muitos lugares. Se percebe que muitas pessoas, elas querem ser parecidas, ou querem se parecer, ou querem se colocar como referencial, melhor dizendo, mas muitas vezes não são. Muitas pessoas que elas mesmo se louvam, né, quando a palavra do Senhor diz que se houver algum louvor, seja ele de outros. Como a palavra do Senhor diz no Novo Testamento, no Evangelho de João, que nós não podemos glorificar a nós mesmos, senão aquilo que fazemos não é válido. Não podemos dar testemunho de nós mesmos, senão o nosso testemunho não tem valor algum. Então, quando alguém vier falar algo a respeito de nós, isso tem valor, mas não nós falando de nós mesmos. Nós olhamos para o Novo Testamento, por exemplo, vemos Deus glorificando a Jesus em meio às pessoas, dando testemunho de Jesus, o Espírito Santo fazendo a mesma coisa através do Pai e do Filho, e o Filho fazendo a mesma coisa através do Pai, e ali estamos testemunhando também a respeito do Espírito Santo, mas nunca olhando para si e se gloriando, nem glorificando a si mesmo. É algo bem interessante. Mas Paulo aqui está falando: olha, vocês estão se parecendo com o Senhor pelo fato de estar olhando para nós. Agora, fica aqui o meu comentário, abre aspas, com quem nós estamos nos parecendo? Fecha. Nos parecendo com pessoas que para nós são referenciais a partir de Deus. Para quem que nós podemos olhar no nosso tempo, na nossa geração? Para os nossos líderes, para a palavra de Deus diretamente, mas de certa forma nós precisamos de um referencial. Será que nas nossas amizades nós podemos procurar um referencial? Ou podemos encontrar, será um referencial? Nós gostaríamos de estar focando justamente nisso. Paulo aqui está dizendo: olha, vocês receberam a palavra com alegria, mesmo em tribulação. E esse é o primeiro ponto de que já se acredita que eles estão se parecendo com Deus, com Jesus e com Paulo. Porque Paulo estava recebendo a palavra de Deus e vivendo mesmo em meio às tribulações, e recebendo com alegria. O que ele mesmo disse, que ele se alegrava em receber açoites, mas sendo a causa disso o Evangelho do Senhor.
Então, cada vez que olhamos para a palavra de Deus, e até mesmo, por mais que alguém diga, não, o referencial é a palavra e acabou. Amém. Mas olha só o que diz a palavra de Deus. Quando Paulo estava sendo açoitado, ele sentia gozo e alegria, chamando isso de uma leve e momentânea tribulação. Mas o homem estava sendo torturado, mas o coração dele estava em Jesus. Quando Estevão, por exemplo, estava sendo apedrejado, ele olhou e viu os céus abertos e o Filho do Homem de pé, olhando para ele, recebendo ele ali, sabe, com os olhos voltados para aquela cena. Ou seja, olha os referenciais que nós podemos buscar na Bíblia e na Palavra de Deus. Então, referência para nós e padrão para nós não falta. Temos aí padrão de Deus aqui no nosso mundo, na nossa vida, nesse tempo. Podemos encontrar, claro, sim, mas se ignorarmos tudo isso, nós podemos olhar para a Palavra de Deus e nós vamos ver muitos referenciais, muitos padrões que nós podemos adotar para a nossa própria vida e ter isso como algo de Deus para cada um de nós. Tá bom, querido? Então, muitas vezes alguém diz assim, mas eu não sei o que é certo. Bom, nós temos um livro chamado Bíblia Sagrada, com 66 livros do Antigo e Novo Testamento. Isso é o certo para nós que somos cristãos. Essa é a palavra vinda da parte de Deus para cada um de nós, para um conserto, para a preparação, para futuramente nos encontrarmos com o nosso Senhor. Os alunos da escola bíblica sabem muito bem disso, que o trabalho da escola bíblica, dos estudos que nós fazemos, avulso, o trabalho, a função de tudo isso, qual é? Esse trabalho que estamos levando na casa dos irmãos através de Facebook, através de rede social, através de nosso canal no YouTube, até mesmo, qual é? É lapidar os irmãos, preparar eles para esse encontro maravilhoso com o Senhor nos ares. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa função, a nossa visão. Preparar os irmãos, lapidando através da palavra de Deus, que é a ferramenta para a lapidação, o processo, com o auxílio do Espírito Santo, claro, o perito em tudo isso, para que os irmãos possam realmente sentir, receber da parte de Deus e sentir prazer realmente em ser um seguidor de Cristo. E continuar recebendo, assim como a igreja de Tessalônica, recebendo a palavra de Deus com a alegria do Espírito Santo. Não com tristeza, com pesar, mas com a alegria do Espírito Santo. E fica a minha reflexão dessa noite, desse momento. Aliás, não uma reflexão, mas praticamente uma resposta daquilo que muitas pessoas têm buscado. Mas eu vivo em tantas tribulações e a palavra parece que não encontra lugar em meu coração, mas ela precisa encontrar um lugar em nosso coração. Ela precisa ser recebida por cada um de nós, para que nós sejamos fortalecidos. Com certeza as tribulações sempre nos acompanharão. Nós precisamos aprender a lidar com as tribulações da vida, com as situações da vida que muitas vezes nos incomodam tanto. E aí é que onde entra a palavra de Deus, a alegria que nós podemos sentir no Senhor. Isso vai nos fazer sentir mais confortáveis diante das adversidades. E eu fico por aqui, tá bom, querido? Gostaria que você meditasse nessa palavra, gostaria que você meditasse, porque isso também acaba sendo, de certa forma, comentários de escola bíblica, isso acaba sendo também, de certa forma, alguns comentários que acontecem por ali e muitas vezes isso entra no nosso coração e muitas vezes fica marcado dentro de nós. As referências, elas estão aqui, tá bom, amado? E eu fico por aqui declarando que se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do nosso trabalho, eu sou o pastor Paulo Farias, pastor da Igreja Batista Shalom, aqui em Vila Helena, na cidade de Sorocaba. Nosso endereço é Rua Carlos Evaso, número 21, Sorocaba, SP, bairro de Vila Helena, Zona Norte, tá bom, amado? Nós temos nosso culto de oração toda segunda-feira, 8 horas da noite. Terça-feira temos nosso estudo online na nossa página no Facebook, Paulo de Almeida Farias. Temos também culto quinta-feira, orando por toda a família, por todas as pessoas e causas que entram nessa igreja, que entram nesse lugar. Sábado, louvor e adoração ao Senhor. Domingo de manhã, 9 horas, escola bíblica. E domingo, 7h30 da noite, culto da família. Você é o nosso convidado. Tá bom, amado? Deus abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa entrar no seu coração, mesmo em meio a grandes tribulações. Até ao próximo, assim diz o Senhor.